Tá. Boa noite para quem está ao vivo com a gente aqui. Mais uma live do Prensa de Babel aqui no nosso Facebook. Depois dessa live toda vai para o nosso YouTube. Então segue a gente, aproveita já antes do boa noite, já dá a curtida na nossa página, já segue no YouTube e já fica ligado aqui que todos os dias não, de segunda a sexta, às 7 da noite, 19 horas, estaremos aqui ao vivo com convidados falando, debatendo assuntos pertinentes aí sobre a nossa sociedade, sobre Búzios, região dos Lagos e do Rio de Janeiro também, né? Essa semana vai ser bem movimentada. Antes de iniciar, queria pedir desculpa ontem pelos nossos problemas técnicos. Hoje nós incansavelmente testamos aí os nossos equipamentos, está tudo funcionando. Se alguém tiver com problema de ouvir a gente, dá um toque aqui, você pode deixar seu comentário. As melhores perguntas entre a entrevista vão ser lidas, vão ser respondidas pelo nosso convidado, que hoje a roda da prensa hoje entrevista o nosso convidado Flávio Machado, que é ex-vereador aqui em Búzios, mas continua como cidadão fiscalizando o poder público. Recentemente, o juiz da comarca de Búzios determinou que o MP, Ministério Público, entrasse em qualquer prédio público para fazer a contagem de cestas básicas compradas pela Prefeitura de Búzios para distribuir à população em situação de vulnerabilidade devido ao isolamento social e como forma de combate ao Covid-19. Esse assunto é um assunto bem polêmico e a gente trouxe o Flávio aqui porque ele é um dos autores dessas denúncias no Ministério Público. Boa noite, Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa roda da prensa. Boa noite, Camila, Vitor, Fernandinha. É muito bom, primeiro, revê-los, né, que aí está a nata da comunicação de Armação dos Búzios. Muito bom estar com vocês aqui. Estou à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, qualquer... Está ouvindo a gente, Flávio? Estou ouvindo, parece que caiu aí alguma coisa. Voltamos. Então, estou à disposição para qualquer tipo de pergunta, para qualquer esclarecimento. Com a nossa primeira dama aqui, Fernandinha, pode sentar a primeira pergunta. Então, Flávia, a gente acompanhou aqui o inquérito civil, né, do Ministério Público, que a respeito da compra das cestas básicas, e que eles foram fiscalizar uma entrega no INEF de 1.000 e poucas cestas, agora eu não anotei aqui o número exato, e assim que eles olharam a nota fiscal, eles já viram diversas irregularidades ali, né? Primeiro que chamou atenção foi a compra com 20% a mais, né, um acréscimo no preço, um superfaturamento de 20%, o que, fazendo um cálculo rápido, gerou, ao final de toda a compra, um acréscimo de 740 mil para o município. Isso já chama muita atenção. E outra coisa que chamou atenção foi que a nota fiscal, o caminhão, tudo, era do Espírito Santo, da cidade de Marataízes, de uma empresa de lá, mostrando que houve uma subcontratação, né, da empresa de Saquarema, que ganhou, sei lá, né, o direito de comprar essas cestas, porque não teve a licitação, né? E são duas irregularidades que chamam atenção assim de cara, e isso está no inquérito civil do Ministério Público, que você foi um dos que deu origem a esse inquérito. E a gente queria saber qual é o próximo passo agora, o que acontece frente a essa irregularidade já constatada dessa forma. Começando a explanação, eu digo o seguinte: quem já está vacinado com essa questão de decreto emergencial de calamidade, toda vez que a Armação dos Búzios houver isso, certamente eu vou estar de olho, porque quem lembra do último emergencial que foi decretado e acabou concluindo a CPI do Boletim Oficial. Ponto. Então, o momento era de se aplicar, alertando, Fernanda, que a Armação dos Búzios foi um dos primeiros municípios a decretar estado de calamidade, mesmo sem que nós tivéssemos nenhum caso ainda, há um mês atrás. E para que vocês tenham ideia, o estado de calamidade tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa aprovou isso agora, essa semana passada. Mas tudo bem, eu acho que era uma questão que tinha. E quando começou a questão desse emergencial, eu comecei a prestar atenção em todos os atos do governo. Porque você, com ato emergencial,
você pode fazer contratações, você pode, sem licitação, e eu fiquei de olho. E o que aconteceu? Eles mandaram um pedido inicialmente para a Câmara de 20 mil cestas. Pô, é a metade da população de Armação dos Búzios. Ponto. Daria para a gente abastecer metade da população não pegaria, mas eu acho que estaria bem. Quando foi feito o contrato, eu peguei e analisei a situação da Sancoste, de Saquarema. Primeira coisa que há de se relatar, o primeiro erro, é que essa empresa tem um capital social de R$100 mil. Uma empresa, ela tem direito a executar o serviço até 10 vezes o seu capital, o capital social. Logicamente, se ela tem 100 mil, ela só poderia vender 1 milhão. E ela vendeu 3.705.000. O primeiro erro está aí. E eu pesquisando, eu anotei, procurei pessoas e peguei a placa. Fui eu que peguei as placas do caminhão, levantei de onde eram e vi que as placas dos caminhões eram da Horto. E essa Horto, junto com a Milano e a Sancoste, já participaram de certames juntos. Então, inclusive, essa Sancoste, para quem não sabe, ela já foi vencedora de uma parte da merenda escolar, de óleo, fornecimento de óleo. Então, os erros começaram aí. E eu comecei a observar e levantar. Tivemos um rapaz que foi ao local e não encontrou nenhum movimento da empresa no local. Então, para mim, as empresas, o que elas fizeram? Elas não cotaram os mesmos produtos. Elas não cotaram os mesmos produtos. E vendo a cesta, a olho nu, você já vê que o valor não era aquele, Fernanda. O valor da cesta nunca poderia alcançar 19 mil cestas a R$185 pelos valores que tem. Nutricional, produtos que a gente não conhece. Eu comecei a pesquisar. Eu levantei tudo. Então, isso dá a entender explícito de licitação combinada. Licitação combinada. E isso era muito fácil de pegar, eu explanei isso na minha live, que você pegando a nota fiscal de saída do produto, você vê quem comprou e quem pagou. Por isso, então, está aí. Uma empresa, ela não tem estrutura, a Sancoste, para assumir tal contrato. Se vocês pegarem dentro do contrato, vocês vão ver que as assinaturas estão diferentes. Vocês vão ver que as testemunhas são as mesmas que vão fiscalizar. As mesmas que vão fiscalizar são as que assinaram, e com assinaturas totalmente diferentes. Então, eu recorri ao Ministério Público, eu acho que está público e notório, né? Agora vão abrir o procedimento, né? E isso aí eu acredito que serão chamados para prestar depoimento, né? O MP, até porque eu quero relatar uma coisa, está todo mundo direcionado para o MP estadual, Fernanda, só que isso trata-se de dinheiro do Fundo Municipal de Saúde, isso é verba federal, isso aí é questionamento do Ministério da Saúde, isso da Polícia Federal, e isso é do TCU, onde eu fiz a ocorrência. Então, você vê que as coisas são bem mais complicadas do que eles imaginam, né? O que fizeram, então, logicamente, acredito que a apuração vá passar para o Ministério Público Federal, por considerar que é verba do Fundo Municipal, e a coisa vai andar, não tenham dúvida, está comprovado para mim. Se você... E outra coisa, o ato de inegibilidade foi assinado pela secretária de governo, quando a Lei 866, ela diz que é o chefe do Poder Executivo, é o prefeito que tem que assinar. E quem assinou foi essa senhora Grazielli, né? Até falando aqui, essa senhora, ela veio no governo Toninho, veio junto com a equipe lá do Kleber, do Jurandir, e ela ficou, ela era pregoeira. Todas essas licitações que houveram, inclusive
na CPI do BEL, passaram por ela. Ela, no início do ano, ela passa a ser secretária de governo e agora assume interinamente a saúde da cidade. O seu Marcelo, o seu Chebor, que era secretário de Fazenda, saiu, houve aquela confusão do alvará, e ele agora é nomeado como pregoeiro e o presidente das licitações. Então, é preciso que se investigue isso, né? Sim. E só para ficar claro aqui para as pessoas, pelo que o Ministério Público investigou, a cesta básica do município, o município alegou que custou R$ 195, e pelo que o Ministério Público apurou, ela não valia mais do que R$ 156, os itens que estavam nela. Por isso, essa diferença de 20%, que gerou, no final, R$ 740 mil de diferença na compra. Tá bom, então... Flávio, eu queria te perguntar como é que você avalia o comportamento da Câmara de Vereadores nessa atitude toda, nessa ação toda em relação à fiscalização da compra e da distribuição das cestas básicas. Como você avalia o comportamento da Câmara de Vereadores nesse momento? Bom, eu avalio que a Câmara de Vereadores, como representante legal, elas deveriam, há muito tempo, ter aberto um procedimento de investigação para isso. Isso são recursos do município que estão indo. Eu acho que eles aprovaram essa verba. Então, no mínimo, inclusive eu quero relatar aqui que a prefeitura agiu de má fé com a presidente da Câmara, porque, quando questionado, a vereadora Joyce, ela, no seu discurso de aprovação, ela foi uma que disse, queremos que essa verba seja gasta no comércio de armação dos búzios. E o prefeito respondeu, através de um ofício, que havia mandado e-mails para alguns comerciantes da cidade e que ninguém havia se pronunciado, ninguém teve interesse em fornecer as cestas básicas. E conforme ficou provado, ele não mandou e-mail para nenhuma empresa de armação dos búzios. Ele mandou para empresas de fora, de Itaboraí e outras empresas. E eu digo para você, na situação que a gente vive hoje, a armação dos búzios, Vitor, o comércio fechado, as pessoas sendo demitidas, será que nós não teríamos empresa dentro de búzios interessada em movimentar o seu caixa com quase 4 milhões? Então, a primeira coisa que os vereadores iam fazer era abrir um procedimento, abrir uma investigação, até porque foi omitida informação para eles. Então, fica mal. Eu acho que os vereadores ainda têm tempo para fazer isso. Eu fiquei com uma dúvida nesse processo, porque quando da aprovação, né, desses 4 milhões para serem gastos em compras de cestas básicas, esse valor já veio para ser aprovado num montante já pesquisado anteriormente, já foi para a Câmara o valor final daquela empresa, dessa empresa que já forneceu. Então, o que fica estranho na verdade, os vereadores aprovaram o que exatamente? Eles aprovaram um valor para ser depois escolhida uma empresa para fornecer, ou eles aprovaram um valor que já tinha previamente sido cotado e que já não tinha mais escolha, já não havia mais opção de ser em Búzios ou não? Talvez essa parte, para mim, não tenha ficado claro. Eles deram autorização na Câmara para o prefeito executar aquela verba para comprar as cestas básicas. Até então, ali não tinha nenhuma determinação onde ia comprar. Tanto é que a vereadora Joyce deixou claro no discurso dela, pedindo ao prefeito que usasse, que aprovaria, mas que o prefeito tivesse que usar essa verba dentro da cidade. Entendeu? Então, ali não tinha determinação aonde ele comprar. Tinha uma solicitação dos vereadores para que isso fosse comprado no município. Então, o que acontece? Ele deveria respeitar a Câmara de Vereadores, eles foram desrespeitados nas suas colocações, até porque todos nós sabemos o que está acontecendo, Camila. Então, para mim, houve uma má-fé na aquisição. Lógico, quando ele tem o emergencial, ele tem o direito de escolher, infelizmente, aonde ele quer comprar a cesta básica. Só que
Não vejo ilegalidade, até mesmo que ele escolhesse. Agora, vejo ilegalidade na forma como foi tratada. As empresas que foram feitas, os valores que foram usados, da forma como foram. E, para mim, existe uma questão, Camila, em todas as licitações nesse país, que várias empresas elas formam várias CNPJs. Então, quando existe uma licitação, você sabe que precisa, no mínimo, 3 empresas para concorrer. Eles colocam 3 empresas deles, com preços combinados. E, logicamente, eles serão vencedor. Para mim, essas empresas estão interligadas uma com as outras, como eu falei, até porque existe uma outra empresa que está entrando aí também, que nós estamos investigando, que é a Global Service. A Global Service que serve alimentação para hospital. E, por ironia do destino, a Global Service é do Espírito Santo e a Horto é do Espírito Santo também. Então, para mim, a ilegalidade maior foi na condução do processo, da escolha. Foi o que eu falei. O primeiro erro foi pegar uma empresa com capital social de R$100 mil e lhe oferecer uma venda de 3.705. Aí já está o erro. E assim, o que não fica claro é que se você vai gastar esse montante todo em um local só, você, no mínimo, deveria ter um valor mais atraente. Porque você poderia pegar essa verba e dividir entre todos os mercados na cidade, desde os menores até os maiores, mesmo que fechasse o valor. Porque, pelo que a Fernanda comentou anteriormente, a gente porque é o dinheiro público, pagou R$195 em uma cesta básica, que não vale isso tudo. Tem, por exemplo, um item, detergente. Um detergente que normalmente você paga em um mercadinho de bairro R$2,50, ele saiu a R$2,23. Então, assim... Camila, achocolatado Mary Lou. Alguém já ouviu falar em achocolatado Mary Lou saindo mais caro do que uma lata de Nescau, do que um Toddy? Quem é mãe sabe, quem vai ao mercado sabe que esses valores não são... Lógico. Qualidade. Acho que muita gente ficou presa no é ruim, é bom. Não, é o valor. Podia ser ruim, podia ser bom. O negócio é o valor. Lógico. O valor que eles usaram. Se eu puder fazer um adendo antes, ficou muitos questionamentos de que as pessoas deveriam estar mais preocupadas nesse momento com a fome das pessoas que estava sendo sanada com a atitude e que não era hora para fiscalizar ou para pensar. Só que, ao mesmo tempo, isso não tem nenhum sentido, porque justamente nesse momento que a gente tem que continuar atento na fiscalização. Aqueles que têm o que comer têm que estar atentos na fiscalização do que está sendo entregue àqueles que estão necessitados de recebendo esse alimento, porque isso não é uma doação, isso é a devolução do dinheiro público, a devolução do dinheiro que pertence a essas pessoas. Esse alimento, na verdade, é a merenda escolar, é o dinheiro que é o recurso financeiro que pertence ao município que está sendo devolvido ao povo. Não é uma doação. É só esse adendo, porque muitas vezes fica parecendo que está sendo uma má vontade com a atitude de distribuição das cestas, fiscalizar a compra e a distribuição das mesmas. Só queria colocar esse parênteses antes do Flávio poder dar continuidade. Não, inclusive, o Anderson Chaves fez uma observação agora muito boa em cima da colocação da Camila. A Câmara poderia ter feito uma alteração quando o prefeito colocou esse projeto lá, e ele fazer uma alteração para que isso fosse firmado dentro do município. E eles também não fizeram. Não fizeram. E voltando ao Vitor, eu digo o seguinte, Vitor, não é porque o cara está com fome, desculpe a expressão que eu vou usar, que ele vai comer qualquer coisa que vão lhe dar. Até porque o recurso é dele. O recurso é do próprio contribuinte da cidade. Então, não é porque o cara está com fome que ele vai ser obrigado a comer aquilo, dar aquilo para o seu filho e ficar calado sem reclamar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que dar qualidade, sim. O povo merece o melhor. Não é porque o povo está com fome que você vai empurrar qualquer coisa da goela abaixo do povo. E nós temos que fiscalizar. O valor gasto pelos produtos oferecidos davam para comprar muito mais cesta básica e alimentar muito mais pessoas. Então, nós não podemos deixar de fiscalizar. Entende? Flávio,
E o que grita para você essa questão dessas empresas serem do Espírito Santo, como você falou? Eu tenho endereço de todas elas. Eu levantei tudo. E por que Espírito Santo? Por que Espírito Santo? Por que Saquarema? Por que esses lugares? Isso te remete a alguma coisa? Olha só, são empresas que estão fornecendo para o município há muito tempo. São empresas que estão sempre fornecendo e participando junto dos certames dentro da prefeitura. Foi o que eu coloquei. Houve, para vocês terem uma ideia, houve uma licitação de 3.702.000 para merenda, antes do emergencial disso. E essa licitação, ela foi cancelada. Foi suspensa, suspenderam e cancelaram. Eu até agora não consegui descobrir se essa empresa ela recebeu esse valor. Eu não consegui. Então, você vê várias empresas que já estão no mercado, a Milano, a Sancoste, a Horto, a Global, sempre elas vencedoras de licitação de merenda, da saúde. É estranho tudo isso, isso precisa ser investigado. Por quê? As empresas lá do Espírito Santo. E você veja, a Global é de lá, a Global é saúde, a Milano é daqui. É complicado. Então, para mim, isso significa licitação combinada. Não tenho dúvida disso, com empresas combinadas, com preços combinados. E isso é fraude. Isso é fraude. Quando você combina uma licitação, não tenha dúvidas, a Milano fornece para a armação dos buses há anos que ela fornece. Essa Sancoste ganhou uma licitação também para merenda junto com essas empresas. Aí, quer dizer, e você vê, a Sancoste não tem estrutura para fornecer isso tudo. Ela não tem estrutura nem para pagar o transporte. E por que ela foi usada nisso? Por que essa empresa do CNPJ dela está em Saquarema, onde não tem o endereço estabelecido? Eu acho que a Câmara de Vereadores deveria tomar uma atitude, chamar a senhora Vivian, que é a representante da Sancoste, e arguir ela, como eu fiz lá atrás, com várias CPIs, do boletim, do parafuso. Então, acho que o primeiro passo é a Câmara tomar a atitude que ela tem que tomar, abrir um procedimento. Eu reparo aqui, me perdoe entrar no outro esquema, numa outra coisa, mas eu começo a ver a questão dos alvarás. Ninguém tocou no ponto dos alvarás. Ninguém se pronunciou. Quando você tira um recurso da cidade, quer dizer, isso é dos cofres públicos. O alvará foi dos cofres públicos, a cesta básica é dinheiro dos cofres públicos. Cabe ao vereador fiscalizar. E eles têm que fazer, sob pena de cumplicidade. Não adianta fazer discurso e não tomar atitude. Eu acho que a principal é se abrir um procedimento de investigação pela Câmara de Vereadores. Quero ver, porque é muito fácil você ir lá no local, dizer que não estão entregando cesta, mas o que vale é no papel. Isso a justiça leva em conta. Uma Câmara de Vereadores tem um poder enorme. Então, quando você faz um procedimento desse que você leva, eu fiz como cidadão. Agora, um procedimento desse levado por um vereador tem um peso mais alto. Entende? Flávio, você tem conhecimento de como se deu a entrada do Ministério Público nas repartições para fazer a fiscalização dessas cestas, a contagem? Você conseguiu acompanhar essa parte? Muitas pessoas têm essa dúvida. Tem acompanhado, o juiz deu autorização ao Ministério Público para entrar, para ver quantas cestas básicas foram dadas, aonde estão, a quem foram dadas. Eu acho sinceramente, que, para mim, esse ponto não vai influir muito. Esse ponto, até o MP tem que fazer, lógico, é o papel dele. Mas, para mim, quando alguém comete algo desse tamanho, eles já tiraram tudo. Eles já se precaveram e tiraram tudo. Eu acho que agora o foco do Ministério Público da Justiça tem que ser em cima da aquisição das cestas básicas, da terceirização,
da compra e investigar todas essas empresas para ver se isso não forma um cartel de empresas que não está, como eu deixei para vocês, Vitor, somente na aquisição de cesta básica. Isso está dentro da saúde, na alimentação do hospital, na merenda das crianças. Aqui agora mesmo, as escolas estão fechadas. E houve uma licitação para alimentação das crianças. Aí a Joyce, inteligentemente, fez um projeto onde esses alimentos terão que ser revertidos para alimentação escolar. Bacana. Eu acho que foi bacana o projeto dela. Agora, para mim, tem que ser investigado o ato da concessão do contrato dessas empresas. E você não desperta nada em você o fato delas serem de um lugar que a gente conhece, uma família famosa também, que atua muito nesse lugar? Desperta muito, até mesmo na questão de ano eleitoral. Agora, para mim tem coisas muito mais complicadas, tem outras pessoas muito mais envolvidas nessa questão. E eu quero deixar para você, Fernanda, uma observação. Nós estamos falando hoje de 3.705.000, só que restam aí praticamente 8 milhões que foram destinados ao combate do coronavírus para a prefeitura, que foi aprovado pela Câmara. Veio do governo do Estado e foi feito um crédito suplementar especial. Então, hoje, a prefeitura, além dessa verba, deu um montante de 11 milhões para serem aplicados em cima do coronavírus. Então, eu estou bem de olho em cima disso, porque quando a gente se preocupa, isso também pode ser um ato para tirar a fumaça para outro lugar, porque se nós não tivermos alerta, os outros 8 milhões podem ser usados da mesma forma e nós não vamos nem perceber. Então é preciso que a gente fique atento. São hoje, pelo menos, ainda tem 1 milhão que parece que foi destinado, eu vi o vereador Dom, que foi o presidente da Assembleia Legislativa, eu não me aprofundei de que forma ele mandou. Então, na realidade, nós teríamos hoje 12 milhões. 12 milhões menos 4, vamos botar das sextas, nós temos 8 milhões na mão deles para eles fazerem o que eles quiserem. Até algum tempo atrás, nós tínhamos 2 ou 3 respiradores, né? E hoje anunciam, graças a Deus, que nós temos 10. Mas de que forma foram adquiridos esses outros 7? Eu não conheço, eu não vi licitação, eu não vi nada para compra disso. Né? Então, Flávio, você traz aí uma questão muito séria que a gente está tentando, que eu estou tentando entender aqui, que se trata muito sobre transparência, então. A gente não está tendo transparência nesse momento. E principalmente porque até a semana passada, quando a gente, inclusive a prensa noticiou, de que o estado de calamidade não tinha sido aprovado pela Alerj ainda, então todos esses atos foram feitos antes dessa aprovação. Se houver algum ato ilícito, se esse dinheiro for utilizado de forma incorreta, cabe crime de responsabilidade fiscal? Improbidade, no caso? O prefeito vai ter que responder sobre esses atos, mesmo o mandato dele terminando? Sim, lógico, ele não deixa de ser responsabilizado por isso, e nem os outros que são os que assinam também. Os ordenadores de despesa vão da mesma forma. Agora, quando a gente fala na questão de responsabilidade, de clareza nos atos, eu lembro o início do governo. Né? Então, desde que esse governo entrou, nós nunca tivemos um ato de transparência nesse governo. Nós nunca tivemos isso. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma reflexão lá de trás. O prefeito entrou em 2013, o primeiro ato dele foi instituir o emergencial, porque ele disse que estava no verão e ele tinha que, logicamente, eu quero dizer para vocês o seguinte, o prefeito, eu tenho que ser realista, o prefeito que nunca esteve no cargo, ele não entraria com essa ideia porque ele não ia ter. Para mim, isso foi usado por pessoas, por terceiros que aproveitaram o momento e induziram o prefeito ao emergencial. Feito o emergencial,
tiraram as empresas que tinham e colocaram várias empresas com contrato de 3 meses, emergencial, várias empresas que não prestavam serviços ao município e estavam lá. Eu tenho o nome de todas elas, a Justiça tem. Renovaram por mais 3 meses, e eles disseram, bom, como os investidores da campanha do prefeito, eles tinham que dar um jeito de rever tudo aquilo que eles botaram na campanha. Botaram essas empresas, renovaram por mais 3 meses, e agora, como nós vamos manter essas empresas? Aí foi onde surgiu a questão do BO do capa dupla. Digo mais uma vez, o prefeito não teria, com 3 meses de governo, a experiência para fazer isso. Isso a Justiça sabe quem foi, sabe quem são as pessoas que articularam dentro do BO. E aí, essas mesmas empresas, Camilas, que tinham ganho em emergencial, elas ganharam as licitações fraudadas. Eu dou alguns nomes aqui, Clube Med, Martins Rodrigues e tantas outras que tiveram no município. JB Alimentos, quem não lembra JB Alimentos, que foi colocada com um contrato emergencial dentro do Hospital de Armação dos Búzios para fornecer, quando nós tínhamos funcionários concursados dentro do hospital, nós tínhamos copeiros, tínhamos cozinheiros que faziam a comida. Terceirizaram a cozinha do hospital através de um contrato emergencial. Passado, e foram renovando, dando fora os aditivos, foram dando aditivos dessas empresas, e ela acabou ganhando através dessa questão. Várias empresas, eu calculo hoje, que o primeiro emergencial da prefeitura, que foi a questão dos boletins oficiais, essas empresas levaram, Camila, pelo menos 90 milhões ou mais da cidade de Armação dos Búzios. Eu deixo aqui para você. Alguém já viu alguma empresa com o nome Martins Rodrigues estabelecida dentro do município? Algum funcionário, ou já viu alguma empresa dessa limpando algum ralo, alguma coisa dentro da cidade? Não. Aí o que eles fizeram? Depois disso tudo, eles tiraram essas empresas e renovaram com outras, achando que tudo isso vai morrer. E hoje eu vejo a mesma coisa. Tem uma empresa no município, RJ Soluções, RJ, que era para estar limpando as galerias públicas de águas pluviais da cidade. Alguém conhece? Alguém viu algum funcionário? Todas essas ações que você está mencionando, elas estão ajuizadas, elas correm processo sobre isso que você relata? Todas elas estão ajuizadas no Ministério Público Estadual, tem algumas que correm. Eu quero adiantar para vocês que a coisa de um mês atrás, eu recebi um telefonema, eu até fiquei meio preocupado, recebi um telefonema afirmando que eram da fiscalização, de auditoria do Ministério da Saúde. E eles estavam querendo que me passaram vários documentos. A princípio eu fiquei meio preocupado, porque eu não sabia quem era, mas me comprovaram, pediram vários documentos das empresas que usaram dinheiro federal nas fraudes do boletim oficial. E estão fazendo auditoria já, inclusive o Ministério Público Federal, o Ministério está estabelecido em Maceió, e eles já prometeram, já tem autorização no Ministério da Saúde para vir fazer uma auditoria em Armação dos Búzios. Eram para eles terem vindo agora no final de março, mas não vieram porque o coronavírus, infelizmente, bloqueou tudo, mas tenho certeza, tenho mantido contato com eles. Assim que essa fase passar, nós teremos uma auditoria do Ministério da Saúde em cima dessas verbas do BO capa dupla. E aproveitei e já fiz essa denúncia para eles também, para que eles averiguem também a questão, porque quando você trata de verba da Prefeitura, é Ministério Público Estadual, mas quando você mexe com dinheiro da saúde e da educação, é verba federal, aí é Polícia Federal, aí é Ministério Público Federal, aí o buraco é mais embaixo. Flávio, pegando o gancho da tua explanação agora, foi declarado estado de calamidade pública pelo prefeito assim que ele começou a tomar as atitudes em relação ao Covid-19 na cidade. Mas saiu recentemente uma relação de municípios que tiveram aprovação da calamidade pública pela Alerj, e Búzios não estava incluída porque não comunicou isso.
ele se baseou, como explicou a vereadora Joyce Costa aqui, na lei orgânica do município que prevê, mas ele é obrigado a pedir, e depois, em sequência, isso é baseado na pergunta do Thomas Weber, tá? Que está perguntando para você aqui se a calamidade é municipal, estadual ou federal. Então, lembrando isso que não chegou a ser aprovado pela LERJ, se você está com conhecimento disso também, e se isso influencia na sua opinião sobre esse jogo no escuro das compras, das licitações, porque nós estamos em um estado de calamidade pública e isso permite algumas facilidades, mas é bom lembrar que o deputado, o Elbert, que vai, inclusive, ser entrevistado pela gente amanhã, ele lembrou que não é um cheque em branco, apesar de tirar algumas burocracias, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso, para mim, de dizer que esqueceu de passar para a Assembleia Legislativa, isso, para mim, é mais um ato para tentar encobrir tudo isso que está acontecendo na cidade. Para mim, eu acho que é mais uma forma de não abrir uma investigação, mas ele se complica no fato de todos os outros municípios terem sido aprovados e ele não. Então, ele vai tentar, até o final, bater que a lei orgânica garante a ele fazer isso. Só que, não, quando é um estado de calamidade, isso precisa ser aprovado pelos deputados. E, para mim, esse ato dele corre o risco de não ter validade nenhuma. Nem nenhuma, até porque... Mais uma vez, a gente questiona que Búzios demorou a tomar as medidas. Uma das últimas cidades a tomar medidas mais rígidas, mas quando tomou, foi o primeiro a decretar calamidade pública, sem nenhum caso, sem nenhuma estratégia. Quando Cabo Frio, por exemplo, decretou calamidade pública semana passada, já com 12 casos confirmados. Então, assim... E chama a atenção também que não decretou antes o estado de emergência, né? Que antecede a calamidade pública. Ele foi direto para o mais grave, né? Sim, até porque quando ele faz isso, é a esperança de receber verbas. Eu aqui quero até dizer o seguinte, eu não sou contra. Eu acho que a gente estava se precavendo, eu não sou contra. Agora, a coisa tem que ser bem feita. Agora, quando a gente vê um governo que vem com um histórico já desde o início dessa forma de emergenciais, a gente tem que ficar preocupado. E essa questão dele dizer que não sabia, pelo amor de Deus, nós temos N pessoas dentro do governo acostumados a fazer isso. Então, para mim, foi mais uma forma de tentar colocar alguma coisa obscura em cima disso para impedir algum tipo de fiscalização. Só que a verba veio. A verba está aí, a verba está sendo usada e tem que ser fiscalizada. Não tendo, primeiro, deveria ser fiscalizado pelos próprios vereadores, que essa é a atribuição deles. Aí está o meu questionamento em cima deles. Eles deveriam questionar, eles deveriam ser vereadores. Qual é a função de um vereador? É legislar, é fazer lei, é fiscalizar o executivo na aplicação das suas verbas. Eu não estou vendo isso. Hoje eles tiveram uma reunião com o juiz lá na Câmara, e isso aí eles fizeram meia-culpa sobre isso. Eles chegaram à conclusão de que realmente eles demoraram e agora eles vão atrás dessa investigação, atrás de saber, vão criar uma comissão para poder participar, para poder fiscalizar essas cestas básicas. Eu, sinceramente, Fernanda, eu acho que hoje, eu comecei a assistir no final, e eu vi quando o juiz disse que foi ele que pediu que não fosse transmitido ao vivo. Para mim, doutor Rafael Baldini deu um puxão de orelha neles. Para mim, doutor Rafael deu um puxão de orelha neles. Deu mesmo. Sim, para mim, deu um puxão de orelha neles. Doutor Rafael vem atuando na cidade, e para mim ele foi lá e disse, olha só, vocês são os vereadores da cidade, porra. Vocês têm que tomar uma atitude. Então, eu acho que muito inteligente a forma do juiz agir, até mesmo para não expor os vereadores. Mas que, para mim, eles agora fizeram a meia-culpa, porque não dá. O juiz não pode estar arcando com isso tudo. Isso não pode estar caindo simplesmente nas costas do judiciário quando a gente tem um legislativo. E, para mim, nada mais do que um puxão de orelha que o doutor Rafael deu. Espero que esse puxão de orelha tenha servido para que eles acordem. Agora. Eu quero ver até que pontos eles vão levar isso.
Vão fazer uma investigação parlamentar? É isso, tem que ser formada a comissão. Nós estamos no ano eleitoral. Eles têm tido uma sessão por semana, quinta-feira. Daria tempo para se formar uma comissão e levá-la até o final? Pode-se abrir. Para mim, a minha preocupação é essa. Pode-se abrir uma CPI para apurar, mas aí a CPI ela vai levar pelo menos, prorrogada até ouvir todo mundo que for, de 6 a 7 meses. Aí nós já estamos no final do mandato, ninguém vai investigar nada, vão empurrar. Para mim, quando eu vejo alguns vereadores acobertando o que parte do Executivo faz, se eles abrirem para mim uma CPI, agora acredito, tem vereadores sérios lá dentro, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo, mas para mim eles podem até abrir, mas que vai ser mais um ato que eles vão empurrando, alguns vão empurrando com a barriga, e vão, você ver, as comissões, todos fizeram uma sessão passada somente para aprovar crédito suplementar, especial para o prefeito. E todo crédito, a comissão diz, não, está lá, merece. Entendeu? Dentro de uma situação que a gente está vivendo, é perigoso qualquer aprovação. Então, eu acho o seguinte, tem que tomar atitude? Tem que colaborar? Tem. Agora, eu não acredito que uma comissão parlamentar de inquérito, há 6 meses da eleição, vá prosseguir. Flávio, quero fazer uma provocação que a gente, na verdade, assim, discutir um assunto que a gente até levantou aqui na prensa hoje, em uma matéria que a gente publicou, sobre, você falou, a gente, além de publicar calamidade, buscando recursos, a gente tem aí um orçamento grandioso, a gente recebe os repasses de royalty, que são voluptuosos também, há quase 2 décadas, e entre essas indas e vindas de afastamentos do prefeito, a gente acompanhou no final do ano passado uma meio que disputa sobre se havia ou não 60, 50 milhões em um fundo, né, que basicamente era formado por royalties do petróleo e sobras de arrecadação. E em dezembro do ano passado, na volta do prefeito, ele afirmou que sim, esse fundo existia, cerca de 60 milhões. E o questionamento que a gente faz é, diante disso, com um orçamento desses, como você bem citou sobre as cestas, né, 19 mil cestas numa população de 40 mil habitantes, a gente conseguiria alcançar quase toda a população. A possibilidade de uma economia solidária, de linhas de crédito, financiamento para esses empresários que fazem a economia ficar aquecida, principalmente no inverno, se não há também uma falta de vontade de trabalhar. Será que esse fundo existe ainda? Olha só, como é que você está numa situação que a gente está vivendo hoje? Os recursos não estão entrando na prefeitura. Ninguém está trabalhando, ninguém está contribuindo para a prefeitura. Como é que você consegue pagar 548 mil numa construção de uma praça hoje? Como é que você consegue pagar 200 mil numa reforma de uma praça nas 100 Braças? Como é que você paga 10 milhões por aluguéis de carro? Como é que você paga 55 milhões a uma empreiteira que tem serviço de limpeza de hospitais, tem serviço de rua, tem obras, e entre outras coisas mais, outros valores que estão sendo pagos? Claro, isso são verbas que estão sendo alocadas para tentar fazer obras eleitoreiras agora no final do ano. A José Bento Ribeiro Danta, por que está amarrando? Primeiro, os aditivos. Cada tempo que passa, você faz um aditivo numa obra. Você vai aumentando os valores dela. Claro que o dinheiro existe. Claro que o dinheiro existe e está sendo feito de alguma forma para tentar. Agora estão fazendo obra em tudo que é lugar. Com que dinheiro? Com que recursos que estão pagando essas obras? Se nós estamos aí há quase 2 meses sem ninguém pagar nada na cidade. Como eles vão pagar isso? Se você sabe que você não pode fazer nenhuma obra,
se você não tiver empenho. Você não pode começar uma obra que é crime. Você fazer uma obra sem empenho. Se as obras estão empenhadas, é porque há o dinheiro. Está público e notório. Agora, o que acontece, eu te falei. Eles estão querendo usar essa verba agora, para o final do ano, para tentar iludir a população a achar que o governo deles é maravilhoso. Então, a verba existe. A verba existe, sim. Não tem aí, porque não é. Inclusive, hoje de manhã houve uma reunião lá no gabinete falando sobre a abertura gradativa do comércio, das praias, como se só houvesse a opção de abrir ou não o comércio, até porque a gente vai levar um tempo para ter turista na cidade, numa economia que depende 90% de turistas. Então, assim, a gente vê as coisas não se encaixam, né? A gente sabe que existem outras formas de fazer, mas a polarização do abre ou não abre o comércio é que tem atrapalhado esse avanço. E, como você falou também, os vereadores também acabam ficando um pouco omissos diante disso, porque há como a gente consultar economistas que nos ajudem a sair desse momento. Não precisa nem economista. Tem o site de transparência da prefeitura. Se cada pessoa nessa cidade acessasse ali, começasse a acompanhar, você vai ver todos os gastos que estão ali. Você não tem ideia desses adiantamentos de funcionário na prefeitura. Você não faz ideia do montante que são fornecidos a funcionário. Tem funcionário na prefeitura que faz um pequeno adiantamento de complemento de salário. Porra, tá entendendo? Então, existe sim como acompanhar isso tudo. Eu acho que nós temos que arranjar algum meio da cidade, começar. Eu soube hoje, não sei, o Thomas deve estar ouvindo, porque a ideia principal é abrir as pousadas só no mês de julho. Hoje eu estive vendo aqui, que eu fico em casa, me cuidando, e eu vejo aqui da minha janela um movimento de carro às 17 horas indo para Cabo Frio. O que está havendo também? Será que é só a população de Armação dos Búzios que não pode trabalhar? Aonde estão indo essas pessoas? Cadê o monitoramento da cidade? Então, tudo isso precisa ser discutido. Eu acho que, Camila, a primeira forma que tinha que ser feito era uma discussão, um debate, ver o que a gente pode fazer. A doença é séria. A doença é séria. Ninguém pode abrir mão disso, ninguém pode duvidar do que está acontecendo. E nós temos também um problema econômico, que isso também está causando. A Armação dos Búzios está ficando... A Rua das Pedras, hoje você passa e vê loja vendo. É complicado. Nós precisamos tomar uma posição e saber o que vamos fazer da cidade. Ou morre de fome ou morre da doença. E aí? Qual é o meio termo que nós vamos usar? Isso precisa ser discutido. Mas, assim, com tanto dinheiro em caixa, seria uma forma, assim, de ajudar o pequeno empresário, o médio empresário. A prefeitura teria como fazer isso? Seria uma forma muito mais adequada do que simplesmente abrir o comércio e expor a população a uma contaminação muito grande, que a gente sabe que a gente tem um hospital com 12 leitos preparados, não é isso, gente? 12 leitos, eu acho, 10 respiradores. Então, assim... Nós somos 40 mil habitantes quase hoje, né? Por aí que estamos. Como é que fica isso, né? Quando começarem a pipocar realmente os casos, quando as pessoas começarem realmente a adoecer, acho que tanto dinheiro em caixa, né, deveria ser direcionado, talvez, para coisas mais inteligentes, assim, de ajudar o empresário de uma forma mais inteligente, não simplesmente mandar abrir a porta e deixar todo mundo. Concordo com você. E eu vou dar um exemplo simples disso. Do que você está falando. Você sabe quanto a empresa de aluguéis de automóvel levou até hoje? 10 milhões, quase 11 milhões de aluguel de automóvel. Você sabe que agora, no meio disso tudo, ele prorrogou por mais 12 meses o contrato desses carros? Não seria muito mais viável ele pegar esse recurso, como você está falando, e pegar as empresas de turismo que estão com seus ônibus parados, com seus motoristas sendo demitidos? Ele não poderia agregar esses carros e colocar esses ônibus junto com os motoristas para levarem o pessoal da saúde para fazer vacinação? Ele não poderia estar estimulando, ao invés de deixar quebradeira geral nas empresas de turismo, ele poderia estar, em vez de estar alugando carro,
que sai a uma fortuna, que eu fiz um cálculo, daria para comprar hoje, com o dinheiro que ele pagou, mais de 230 automóveis. 230 automóveis. Então, isso, como você falou, Fernanda, realmente tem verba. Ele poderia pegar esse pessoal que está aí, porque já que ele tem um emergencial na mão, ele poderia pegar essas pessoas que estão sem trabalhar, contratar essas pessoas e colocar para ir junto com o pessoal de saúde, para dirigir, para fazer apoio. Tudo isso é questão de você incentivar. Como você falou, verba tem. 10 milhões para aluguel de carro, quando você tem na cidade hoje, ô Vitor, empresas de turismo quebrando, ônibus parado, carro parado, motorista sendo demitido, rompe o contrato que já tinha terminado, com aluguel de carros, que andam à toa, pega essas empresas, agrega alguma coisa e pelo menos alivia algumas situações, oferece algum tipo de subsídio, de crédito aos empresários da cidade, na questão de imposto, para serem descontados depois, para que isso possa movimentar a máquina. Sim, para que possa até emprestar, né, dinheiro, alguma coisa, para que eles se mantenham, pagar parte dos salários, alguma coisa tem que acontecer, né? Sim, é o que eu falei. Poderiam. Por quê? Qual é a finalidade de você renovar um contrato que já está desde 2013 com aluguel de carro, renovar por mais 12 meses, que vai vencer até o mandato dele, ao invés de repente, romper não, tinha acabado. E pega e faz emergencial para alugar ônibus das empresas, com os motoristas, manter o emprego dessas pessoas que estão aí. Essa é apenas uma fórmula que eu estou dando. Tem muitas outras na cidade. Não poderiam estar aí, de repente, pegando os próprios pescadores que estão parados, esse peixe, e fornecer justamente para as pessoas que estão aí sem alimento. Você vai lá, pesca, o governo vai comprar o seu peixe e nós vamos distribuir. Seria uma forma de distribuir renda dentro do município. Perfeito. Então, essa é a minha solução. A gente está falando e acaba a gente tendo que citar que parece falta de gestão, né? Parece uma falta de vontade de encontrar soluções que não sejam A ou B, A ou B, A ou B. Então, esses momentos aqui também a gente aproveita para buscar soluções para que as pessoas também não fiquem nessa disputa de queremos que o comércio fique fechado, queremos que a cidade fique fechada. Não existe doença, não é isso. A gente sabe que existe uma doença que mata, sim, e que a gente não tem a menor ideia do tamanho, da quantidade de pessoas que ela vai atingir na nossa cidade, por exemplo, que não tem estrutura de saúde para atendê-las, né? A gente sabe que a gente tem recebido diariamente relatos de pessoas que não estão sendo atendidas para coisas básicas no hospital. Então, assim, a gente sabe que é uma doença séria, mas a gente também sabe que tem empresários, pequenos empresários, pessoas que mantêm essa cidade no verão e no inverno, que estão passando dificuldade, né? Que não sabem de onde vão tirar renda, não sabem como vão se manter, não se enquadram, né, na promoção social ou nas verbas do governo e ficam sem saber o que fazer. Assim, há uma possibilidade de uma cidade como Búzios, com 40 mil habitantes, com um orçamento milionário, não apenas agora, durante a pandemia, mas durante para sempre, né? Para que a gente possa... Além disso tudo, existe uma população, Camila, que não depende só da cesta básica. Não é só o povo está carente, o povo está desesperado, porque a cesta básica, mas tem N outras situações que ele precisa dar para sua família. E nós estamos vendo as pessoas já desesperadas. Um gás não vem na cesta básica, né? Outras, a roupa não vem na cesta básica. Então a gente vê também uma população que já está chegando no seu extremo também e nós estamos vendo o movimento aumentando, porque as pessoas estão procurando alguma coisa para fazer. Então nós temos que pensar, foi o que eu falei, todo esse dinheiro, o que seria hoje? Eu vi um vereador defendendo na Câmara, porque as praças precisam ser feitas, porque depois que acabar o coronavírus, a população vai precisar da praça. Porra, peraí, nós precisamos hoje de praça ou precisamos da saúde e do bem-estar social? Então todo esse dinheiro que está sendo
empregado em obras eleitoreiras, para mim, deveriam ser aplicados, como a Fernanda falou, em geração de renda dentro do município, numa hora que a gente está passando sufoco. Hoje, entre escolher uma praça e escolher alimentar uma família, eu prefiro alimentar uma família do que fazer uma praça. E nós estamos vendo hoje, pelo menos, 3 ou 4 praças sendo reformadas, sendo feitas com valores que vão aí, se a gente colocar, vão chegar a 3, 4 milhões brincando. 3, 4 milhões hoje seriam justamente para você incentivar, aí ajudar, chega, associação comercial, associação de hotéis, eu tenho certeza que nós temos bons empresários na cidade que certamente sabem como o dinheiro da prefeitura poderia ajudá-los. Por que não chamar esses caras e conversar? Por que não chamar a sociedade para um debate? Dizer, olha só, eu tenho 50 milhões. Como é que a gente pode fazer para ajudar? Vai ser em crédito? Vai ser em abatimento para quem conseguiu segurar os seus funcionários? De alguma forma, nós precisamos movimentar isso. A doença existe, é grave, fico preocupado. A partir do momento que se a coisa tomar proporção maior dentro do município, como não, até porque nós temos leitos, nós não temos UTI. Eu tive conversando hoje com o doutor, foi secretário de saúde agora de Henrique Gomes, me lembre, por favor, Vitor, me deu branco agora. É o doutor Yuri. Yuri Pascoal. Doutor Yuri, conversando comigo num discurso, doutor Yuri havia dito e me mostrou que ele tinha já autorização para obras no Hospital de Búzios, para a construção de leitos de UTI no município. Se nós tivéssemos hoje seguido a linha do doutor Yuri de construção hoje, talvez nós tivéssemos aí 10 leitos de UTI dentro do município. Por que não deram prosseguimento aquilo que o doutor Yuri já tinha alavancado para trazer para o município? Então, o meu medo é esse. Porque foi o doutor Yuri que conseguiu, nós não vamos fazer. Hoje, quem padece é a população. Tenho certeza. Se o doutor Yuri saiu, mas tivessem levado adiante, inclusive, se eu não me engano, o doutor Yuri já tinha até conseguido recursos para isso, para montar, parece que 10 leitos de UTI dentro do Hospital de Armação dos Búzios. Então, quer dizer, esse tipo de coisa não dá para acontecer. Mas aí, ninguém fez, ninguém levou adiante. E hoje nós estamos aí com problema. Hoje, se nós tivermos um caso mais grave dentro do hospital, certamente nós entraremos na central de regulação da cidade. Nós vamos ficar esperando vagas em todo o estado do Rio de Janeiro para colocar. Logicamente, nós estamos aqui, vai ser complicado tudo isso, vai morrer. Então, acho que a gente tem que pensar maior. Deixa aqui um abraço também para o doutor Yuri, não tenho amizade com ele, tive poucas vezes, mas ele me passou isso. Era uma coisa sensacional que iria acontecer no município. Então, é o que você falou, muito me assusta, espero que não. Mas se nós tivemos aí pessoas que já passaram por isso antes do coronavírus. Eu lembro aqui da Norma, do Tucuns, do seu esposo, que ficaram dentro do hospital esperando uma vaga 3 dias. Quando conseguiram na justiça, já não podia mais transferir. Pois não? Oi, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Uhum. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo, sim, perfeito, todo mundo. Só para adiantar, porque a gente está chegando aqui a 1 hora de live, a gente já está quase estourando nosso tempo, e dizer que foi assim, um momento muito produtivo para todos nós. Eu acho que eu posso falar pelo Vitor e pela Fernanda, de esclarecimento de alguns pontos que a gente vem buscando aí, informações, já que a gente também padece como jornalistas com as informações oficiais do município, né? Não é novidade que a gente tem tentado, né, buscar respostas, procurado, inclusive a gente deixa esse espaço aqui aberto para qualquer agente público, né, da prefeitura, o próprio prefeito, qualquer secretário que queira responder qualquer um desses argumentos. O espaço está aberto, sempre esteve e sempre estará, porque o jornalismo ele está aqui para
informar e para que as pessoas possam formar a opinião delas a partir das informações que a gente transmite, né? Então, assim, a gente pode também deixar claro que esse momento é um momento que a gente criou também para poder a população tirar dúvidas com pessoas que estão aí à frente das questões da cidade, das grandes questões da cidade, e que a gente está buscando informações. E o nosso papel aqui é informar. Inclusive, ontem a gente fez uma live, infelizmente a gente teve muitos problemas técnicos e as pessoas não conseguiram acompanhar, é um assunto muito importante, sobre o papel do jornalista na pandemia e nesse momento também, como a gente salienta sempre, não é porque estamos numa pandemia que a gente não vai continuar exercendo o nosso papel de informar, de buscar informação, de trazer à luz os fatos, que é o nosso papel. E a gente repudia qualquer tipo de ataque e também deixa claro que não fornecer informações oficiais é passível também de sanções. E que a gente precisa de informações oficiais nos locais corretos, tanto no portal da transparência como, né, nos canais oficiais. A gente precisa de... Ô, Camila, eu queria até fazer uma partezinha nessa história, porque justamente hoje, nessa reunião da Câmara também, o juiz Rafael Baldini também falou sobre isso, e ele chamou atenção para a falta de transparência, falta de divulgação por parte da prefeitura de seus atos, de suas ações, de tudo que estava sendo decidido, e por isso foi tão confusa essa distribuição de cestas, por isso a gente tem tanta dúvida sobre tudo, nada é claro realmente. Ele falou isso textualmente, ele também sentiu falta de informação por parte do poder público do que está sendo feito nesse momento de pandemia. Se eu puder colaborar nessa parte também, o que acontece nesse momento, eu acho que foi pertinente, então, a entrada do juiz tocando nesse assunto, é que eu acredito muitas vezes que na atual gestão se confunde comunicação do governo com comunicação pública, que é a comunicação que pertence ao município. As informações, a informação é um direito constitucional, é um direito que nós temos, eles têm o dever de informar a população de forma rotineira e transparente tudo que o setor público tem realizado. E muitas vezes eu acho que confundem o marketing político com a comunicação pública, e são coisas bem diferentes, e isso está tolhindo a gente de poder ter um direito, que é da comunicação, de ser comunicado do que está acontecendo. Então, é algo muito sério. Então, muita gente talvez esteja na mira em muitas coisas que são sérias e acaba esquecendo a comunicação como um direito público também. Acho que isso é um recado importante para finalizar a live hoje aqui também. Eu acho que, entrando um pouco, primeiro, eu admiro o doutor Rafael Baldini, né, um cara que sempre colocou, sempre se deixou muito à vontade para questionamentos, para que seja feito algo. Eu acho que ele foi cirúrgico hoje, quando ele foi à Câmara de Vereadores. Para mim, foi o que eu falei, ele foi lá dar um puxão de orelha na Câmara de Vereadores e disse, olha só, não é possível, eu confio na justiça, sei o que passa hoje a justiça no Brasil, com vários processos, todo dia são processos novos, sem funcionários para executar a tarefa toda, mas eu continuo acreditando na justiça, continuo acreditando no jornalismo sério. Vocês sabem que eu tenho uma filha que é jornalista e recebo questionamentos dela também, porque a gente tem uma liberdade muito grande de discussão, a gente discorda e a gente concorda em muita coisa. De vez em quando ela me puxa a orelha também, como jornalista, né? E eu vejo um trio hoje de vocês aí que sempre procuraram fazer o melhor pela cidade. Vitor, Camila, Fernandinha, eu vou falar, me perdoe, 500 anos de jornalismo. Essa menina é sensacional. Então, eu vejo vocês fazendo um jornalismo sério e a gente tem que estimular. 500 anos, mas continua uma menina. Com certeza. Então, eu acho que é fundamental o papel do jornalismo hoje, não só na cidade, mas no país, precisa ser respeitado, até porque se não fosse através de vocês hoje os questionamentos, nós não teríamos a verdade vindo à tona no município. Ninguém tem que privar os jornalistas de fazer a sua função. Claro, existe, toda profissão, existe aqueles que
fazem para o bem e o que fazem para se dar bem. É diferente, mas eu confio no jornalismo, sei da responsabilidade de vocês, de outros que nós temos também, e por aí nós vamos achar o caminho. Confio. Acho que vem muita coisa por aí, Camila. Vem muita coisa através da justiça. Eu confio no MP, sei que é muita coisa, tem muita coisa para acontecer ainda, e as pessoas não estão levando a sério. Parece que eles acham o seguinte, não, isso aí a gente está mudando, está mudando. O jornalismo está aí, Maicon, parabéns, está aí, parabenizando a vocês aí, e eu estou aqui, sempre à disposição. Quero dizer, Camila, que eu não estou aqui para tocar fogo na cidade. Eu me coloquei à disposição para ajudar. Com a pouca experiência que eu adquiri, eu vou fiscalizar sim, porque cada centavo que seja desviado para alguma coisa que não seja em benefício do contribuinte vai fazer falta, ainda mais numa situação que a gente está. Eu tenho me aprofundado, tenho estudado. Eu tenho aqui, não sei se dá para vocês verem, olha aqui quais são um livro meu de cabeceira, vê se dá para ver. Ó. Aqui, ó. Lei 866 de licitação. Eu estudo isso todo dia. Eu procuro, quero mandar aqui um abraço para algumas pessoas. O próprio Anderson Chaves, que mexe com licitação, esse cara tem colocado para mim, tem me colocado posicionamento, outras pessoas têm me ajudado. Eu procuro aprender. Me deixa triste, me perdoe fazer uma intervenção, me deixa triste, algumas pessoas que acham que a gente cobra porque a gente quer chegar em algum lugar, porque a gente quer, não. Eu sempre fui assim. Fernanda me conhece há muito tempo, Vitor. Vocês me conhecem, o meu jeito de questionar, de cobrar. Eu quero uma cidade melhor. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, essa é a minha força. E a gente vai estar sempre à disposição. Toda vez que vocês precisarem, estou em quarentena, não tem jeito de fugir dentro de casa, até porque aqui todo mundo me puxa a orelha. Se eu sair na esquina, a Flávia, pai, você está indo aonde? Outro dia, dentro do mercado, ela brincou comigo, porque eu fui lavar a mão. Ela, pai, o que você está fazendo aí? Eu vou te interditar. Brincando comigo. Então, é bacana tudo isso. É bacana. Nós criamos uma filha para o mundo. Nós temos educação para uma filha, para ela fazer o que ela achar melhor. Ela tem total liberdade. Às vezes me dá puxão de orelha, eu erro. Eu sou um ser humano. Né? Mas bacana, Vitor, agradeço demais vocês, a Camila, a Fernanda, que eu já conheço aí, já me deu várias oportunidades em outras questões. Eu estou aí, estou disposto, vamos continuar. Não quero tocar fogo na cidade, porque se eu tocar fogo eu vou queimar os meus pés. Agora, também não vou ficar calado, vendo todas as irregularidades que estão acontecendo. Eu tenho documentos, sabe, coisas muito sérias que já estão na justiça, que a justiça faça a sua parte. Flávio, a gente agradece muito, muito, muito novamente a sua participação. Agradece todo mundo que esteve aí com a gente até agora. E também, antes de finalizar, a gente quer lembrar que amanhã a gente vai ter aqui um convidado do Rio de Janeiro, né, o deputado estadual Elbert Rezende, e a gente vai conversar muito sobre estado de calamidade, hospital de campanha, e todos os assuntos ligados à prevenção do Covid e aprofundar nesses assuntos que a gente também já começou aqui com o Flávio. Então, amanhã às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui com o deputado Elbert Rezende, deputado estadual. E também não podemos deixar de falar o que a gente sempre pede aqui, é a hora daquele momento que a gente relembra o papel importante aqui do jornalista, e o quanto a gente precisa da sua ajuda nesse momento de pandemia para continuar trazendo aqui as informações que a gente traz diariamente aqui na Prensa de Babel, e que a gente tem um projeto aí no Catarse, eu vou pedir para o nosso... Aí, tá passando já. O nosso Catarse, que é uma assinatura mensal a partir de R$10. Então, a gente sempre fala aí, a gente às vezes tem 4, 5 mil visitas por dia, e se cada pessoa dessa, que é cada IP desse, contribui com R$10, a gente continua mantendo o nosso trabalho aí funcionando, levando a informação para vocês, da nossa área de cobertura, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio e Búzios, né? Então, é isso. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Obrigada ao Flávio mais uma vez, Vitor, Fernanda. Obrigado, Flávio. Valeu, Flávio. Eu só queria fazer
Uma observação. Quem puder, fique em casa. Quem puder, fique em casa. A doença é séria, não é brincadeira, não é brincadeira. Nós sabemos que onde o calo aperta, as pessoas... Mas quem puder, se cuide, fique em casa, lave as mãos, tenha o álcool, e vamos levar isso a sério. Eu vejo algumas pessoas aí que não acreditam, cada um faz a sua parte, mas eu digo o seguinte, fiquem em casa. Se você pode, é isso aí, Vitor. Se você pode, fique em casa, se cuide. Nós não queremos perder entes queridos, muito menos amigos, nessa situação, e que Deus nos abençoe, que tudo isso passe e que a gente vá em frente. Beijo para vocês, obrigado, boa noite, fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Flávia, valeu. Não esqueça também, se você puder, fique em casa, mas se precisar... Vai para a rua, é máscara, porque tem um decreto municipal e temos que cumpri-lo. Até Até amanhã. Até amanhã.